Eu sei, eu sei. Superman do mal tá bem ultrapassado e já não tem mais tanta graça. Ninguém aguenta mais Superman que fica do mal por qualquer motivo que seja. Mas imagine uma história onde ele foi moldado desde bebê pra ser do mal. E pior, sendo forjado e adotado pelo Darkseid. A ideia é interessante. E em Superman Lado Negro exploramos justamente isso. Então, sem mais enrolação, pega um lanche aí e vamos nessa. A história começa seguindo o início padrão da origem do Superman. Krypton prestes a ser destruído e o jovem Kal-El sendo enviado à Terra. Diferente do habitual, aqui ela é transportada para outro lugar, muito menos confortável e hospitaleiro que a Terra. A nave tem seu caminho desviado e acaba caindo em Apocalipse, lar do terrível Darkseid. Lá o bebê Kal-El é encontrado por um casal de escravos que são chamados de inferiores. Logo o casal descobre que não se tratava de um ser comum e imediatamente já pensam em vender o garoto. Mas isso não dura muito porque logo o casal vira churrasco. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Darkseid surge para contemplar o novo ser que lhe foi trazido, na esperança de criar sua grande máquina de destruição. Não foi coincidência o que aconteceu. Kal-El não foi desviado por acidente. Metron, um dos servos do deus Darkseid, levou a criança até Apocalipse pois sabia que o último filho de Krypton era um ser especial, e poderia ser essa arma que Darkseid tanto buscava. Alguns anos depois vemos Superman já adulto, sendo preparado por anos como a arma suprema de Darkseid. Um Superman que possui uma arma que absorve energia do coração de Apocalipse e alimenta o metabolismo do kryptoniano, dando a ele muita força e resistência. A arma perfeita para que Darkseid possa finalmente subjugar Nova Gênese. E aqui eu preciso dar um certo contexto. Senta que lá vem a história. A mitologia da DC tinha seus deuses, mas o mundo desses deuses foi destruído, gerando dois planetas opostos, Apocalipse e Nova Gênesis. Nova Gênesis é um planeta de tranquilidade e felicidade, basicamente como seria a Terra se o Twitter não existisse. Em contrapartida, Apocalipse é um local infernal, onde as pessoas são escravizadas pelo tirano Darkseid. Durante muitos anos esses planetas viveram em conflito, até que Darkseid decidiu selar uma paz com o Pai Celestial, governante de Nova Gênesis. O trato era que Darkseid entregaria Orion, um de seus filhos, a Nova Gênesis, e Nova Gênesis faria o mesmo entregando Scott Free, o Senhor Milagre, a Apocalipse, evitando assim que os planetas se atacassem e colocassem seus filhos em risco. Orion cresceu bem em Nova Gênesis, mas frequentemente precisa lutar contra seu instinto violento herdado de seu pai, enquanto Scott Free vivia sendo torturado em Apocalipse. Voltando à história, Darkseid decide testar o seu Superman, colocando-o em uma arena contra Kalibak, o primeiro filho do governante de Apocalipse, que até então estava invicto nas batalhas. Um detalhe curioso é que Kalibak afirma ser o Apocalipse do Superman, e nessa história ele tem um visual muito semelhante à criatura Apocalipse, responsável pela morte do Superman. Mas as semelhanças acabam por aí, pois logo o Superman dá uma surra em Kalibak e Darkseid ordena que o kryptoniano mate seu filho. A apresentação perfeita do Superman. Vendo que o bicho tá pegando, e agora Darkseid tem uma arma quase imparável, Scott Free decide fugir do planeta. Ele havia roubado alguns itens do laboratório do Darkseid, criando assim um tubo de explosão, que o levaria de volta para Nova Gênesis. Mas logo ele é capturado pelo Superman, que facilmente derrota Scott e esmaga suas pernas. Antes que Kal-El possa fazer algo mais, Scott ativa seu tubo de explosão, sendo transportado para um local desconhecido. O kryptoniano então conta Darkseid sobre sua falha, mas o tirano revela que sempre soube do plano de fuga de Scott, e que esperava que ele conseguisse mesmo fugir. Com Scott fora de Apocalipse, o tratado estava quebrado, e assim Darkseid poderia atacar Nova Gênesis sem problemas. O líder de Apocalipse então revela ter criado uma bomba ômega, que destruiria totalmente a vida do planeta rival, e para não correr risco dela ser interceptada, mandaria Superman plantá-la pessoalmente. E assim começa o ataque de Darkseid. Os novos deuses até tentam impedir, mas o Superman vence eles facilmente e planta a bomba no núcleo do planeta. Um fato interessante é que ele até duvida se deveria mesmo fazer aquilo, ainda mais vendo o quão bonito é o planeta, mas por lealdade ele segue o plano. Assim, Nova Gênesis é destruída. Por sorte, antes de morrer o Pai Celestial consegue salvar algum dos novos deuses e mostra a Superman a verdade sobre sua origem, que na verdade Darkseid o enganou o tempo todo e que ele fazia parte de uma profecia, enviando o kryptoniano e os novos deuses para o planeta onde Darkseid buscava a equação antivida. Darkseid acha que Superman morreu na explosão de Nova Gênesis, mas revela que o local para onde foi enviado os sobreviventes é nada menos que a Terra. Aqui a história muda um pouco do foco, saindo da parte celestial e criando uma trama mais pé no chão na Terra. Logo vemos o Superman sendo transportado para a Terra, e ao cair no mar, ele percebe que a armadura que antes lhe dava poder, agora se torna um peso, o impedindo de sair da água. Por sorte ele é salvo por uma moça chamada Lois Lane. Que coincidência, né? Obviamente o Super não fala coisa com coisa, e Lois deixa ele lá para investigar uma negociação de armas da Intergang. Fato importante é que eles recebem armas de alta tecnologia de um alguém misterioso, mas a história não revela por agora. Logo os criminosos percebem a presença de Lois e iam dar cabo dela. Por sorte o Super seguiu ela e consegue salvá-la, mas vemos que na Terra o Super ainda é um pouco vulnerável, sangrando por causa de tiro.
Após isso chega uma polícia especial de Metrópolis, que tenta saber quem é o desconhecido que deteu os criminosos. Mas o Superman só vai descendo um sarrafo nos caras mesmo. O lado dele de Apocalipse faz com que ele dialogue na base da porrada. Ele sai todo maluco pela cidade, decidido a voltar a Apocalipse, até que avista um dos novos deuses que acreditava ter matado. E aí ele entra em uma espiral de raiva e culpa por todo o mal que causou. Deve estar bêbado. Logo ele é acalmado e ajudado por Jimmy Olsen e um amigo, ficando menos biruta. Enquanto isso, descobrimos que os pais do Superman conseguiram solucionar o segredo da equação antivida, maior objetivo da vida de Darkseid. E Metron escondeu essa informação quando levou o Kryptoniano até o Senhor do Apocalipse. Aí o Darkseid só frita o Metron mesmo. Chama o bombeiro lá! Logo o Superman já se adapta à Terra, primeiro recuperando rapidamente sua energia e já curado do sangramento de mais cedo. E completa tudo isso comendo um belo hambúrguer. Até que a clínica que ajudava os necessitados de Metrópolis é atacada por parademônios que atacavam também um dos novos deuses, o que faz Super notar que a guerra havia sido levada até a Terra. O Super logo mata o parademônio e fica com a caixa materna do novo deus. Guarda isso, que vai ser importante futuramente. E para completar ainda mais a sua mudança, o Super salva uma mulher, dando mais um passo para se tornar o Superman que conhecemos. Logo Lois Lane surge e tenta entrevistar Kal-El e entender o que estava acontecendo. Então o Kryptoniano explica a ela sobre a guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis, e juntos eles decidem usar a caixa materna para encontrar mais novos deuses. E eles até conseguem, mas logo Superman e Lois são capturados por Orion, que tá muito afim de descer o braço no Superman. Tá fudido, filho da puta, quando eu lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Ele tenta matar o Super, mas o Kryptoniano é protegido pela caixa materna, que mais uma vez afirma que Superman é parte da profecia. O Super até balança e repensa suas atitudes como soldado de Apocalipse, mas aí do nada a Grande Barda surge e o convence a voltar com ela. Menção importante é esse momento onde Darkseid disseca vários humanos em busca do segredo da equação. Uma cena meio macabra. Ele então é avisado que o Superman tá vivo e foi encontrado por Barda. E falando nisso, o Superman tenta achar sua armadura no rio para então voltar a Darkseid. Logo ele nota que a armadura já não estava mais lá, e quando submerge da água percebe o que aconteceu. Nesse universo o Luthor é obcecado por controle como sempre. Ele já havia pego a armadura do Superman e usado para suas pesquisas. O milionário envia alguns soldados para capturar Superman, mas o Kryptoniano até consegue lidar com eles inicialmente. E ele voa pela primeira vez, mas logo ele é pego num tubo de explosão que Luthor criou, juntamente com Scott Free. Sim, o filho do Pai Celestial acabou parando na Terra também. Nossa, que roteiro fraco. Aqui ele ganhou uma cadeira de rodas e compartilhou conhecimento com Luthor. Juntos, eles conseguem deter o Superman. Mas a festa não dura muito, pois logo o Darkseid aparece. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. E o Luthor já tenta puxar papo, fazer aliança, mas o Darkseid só manda ele pra vovó bondade mesmo e nem quer papo, pois considera Luthor muito inferior. Em seguida ele oferece a Scott que o ajude. Em troca, daria a Scott a cadeira de Mobius, cadeira que possui todo o conhecimento sobre presente e passado. Obviamente o Superman é capturado e torturado na tentativa de descobrir onde em seu DNA está o segredo da equação antivida. E no maior estilo Superman 2025, descobrimos que o pai do Super o mandou pra Terra para refazer Krypton e controlar as pessoas. E apesar de Superman recusar servir Darkseid e a vontade do seu pai biológico, Darkseid consegue decifrar o segredo e encontrar a equação antivida. Eita porra do caralho, agora fodeu, filha da puta. Eu tô falando bastante sobre a equação antivida, então acho que tá na hora também de dar uma explicada mais ou menos como ela funciona. A equação nada mais é que uma fórmula do universo DC em que concede para o usuário o controle absoluto sobre os seres vivos do universo, acabando assim com o seu livre-arbítrio. Então acho que isso explica mais ou menos por que o Darkseid almeja tanto esse poder. Voltando à história, agora Darkseid já tá em posse da equação antivida e consegue controlar quase todo o planeta Terra. Ele só não consegue mesmo os novos deuses, pois eles estão sendo protegidos pela caixa materna. Lembra daqueles criminosos do início que recebiam armas de um ser misterioso? Então, eles receberam aquelas armas do Darkseid, pois o vilão queria avaliar a capacidade da Terra para se defender. E aí ele deixa claro que o líder da gangue era o mesmo que tu pra mina que você gosta. E por incrível que pareça, o cara vê a desgraça que o Darkseid já causou, vê essa lata judiada dele e tenta peitar o cabra. E o pior, com um revólver. Resultado, esse também vira churrasco. Você parece burro! Ei, mas é burro! Enquanto isso, o Superman era torturado em Apocalipse por um dos servos de Darkseid, mas ele consegue se soltar e decide voltar à Terra e deter seu antigo mestre. Já na Terra, poucos não são afetados pelo sinal da antivida, entre eles Lois Lane, por causa da caixa materna que recebeu do Superman, e o amigo do Jimmy Olsen, pois ele era um veterano de guerra e tinha uma placa de metal na cabeça. Eles se reúnem com os novos deuses para formar uma resistência liderada por Orion. E aí do absoluto nada, Scott Free surge, revela a Orion sobre o pacto de paz entre Apocalipse e Nova Gênesis, que Scott é filho do Pai Celestial e Orion filho de Darkseid, o que endoida totalmente Orion. O engraçado dessa cena é que Scott diz que ele não queria se meter na briga, mas ele conta algo que muda totalmente a mente do líder da resistência. Assim, o cara não queria se meter, mas começou um caso de família do nada e caiu fora.
Casos de Família. Nesta quarta, 2h15 da tarde. Enfim, já recuperado, Superman tenta voltar à Terra, mas ele não sabe utilizar tubos de explosão. Enquanto tenta descobrir, Vovó Bondade o cerca e nos revela o destino do Lex Luthor. E rapaz, deu ruim, viu? Ela tenta parar o Superman, mas ele logo desce o braço na véia, porque ele é assim, o martelo da justiça com ele é unissex. Barda também aparece, mas ela tá do lado do Super. Mas antes de ajudar o Kryptoniano, ela simplesmente diz pra ele esquecer Darkseid e fugirem pra um lugar distante, pra viverem juntos. Um fato engraçado é que em uma história mais antiga, a DC colocou Superman e Barda, que era casada com Scott Free, em uma situação onde quase fizeram um filme adulto. Eu sei o que você tá querendo fazer, DC. Mas aqui o Super Alpha resiste, pois ele tá focado em deter o Darkseid. E antes de partir pra Terra, ele ainda ganha um beijo e uma capa. Ele fica com um visual bem bacana até. Logo ele chega à Terra e lidera a resistência. Algo que eu não notei anteriormente é que Darkseid tem um servo com essa aparência. O maluco parece o Bigodinho. Que porra você tá fazendo, DC? O Super e os Novos Deuses conseguem destruir o transmissor da equação antivida, o que leva Superman e Orion a enfrentar Darkseid. Mas com uma anticaixa materna, Darkseid atinge Superman e Orion. Orion quase morre e Superman sobrevive graças ao Sol Amarelo, o que não impede ele de ser destruído pelo Darkseid na porrada. Sério. Ele varre o chão com o Superman. Opa, isso aí? Eu sou humilhado do meu vídeo! E quando o Super tá quase morrendo, um dos Novos Deuses se sacrifica para salvar o herói, energizando assim o Super e o tornando forte o suficiente para enfrentar o Darkseid. Mas aí a luta se resume a um quadro de visão ômega e um soco do Superman. No fim, vemos que um ano depois a cidade flutuante de Nova Gênesis foi realocada sobre Metrópolis, ajudando assim na reconstrução do planeta, e por algum motivo fizeram um relacionamento entre Lois e Orion. E no fim Kal-El, com um novo uniforme bem da hora, reconstruiu o Apocalipse junto a Barda, recuperando assim a esperança das pessoas do planeta. Então vamos lá, Superman, um lado negro é uma história interessante. Por mais que ela tenha uma ideia genérica, mas que ao mesmo tempo não é tão genérica assim, ela consegue fazer isso funcionar. Como eu falei no início do vídeo, atualmente a gente já tá de saco cheio de ver tanto Superman do mal, ou versão alternativa que é basicamente um Superman genérico, que também é do mal. Mas nesse caso em específico aqui eu sinto que funciona. Ela não simplesmente pega o Superman como comumente vemos e torna ele mal do nada. Na verdade tem toda uma construção, a gente vê que ele foi moldado para ser mal, e eu acho muito interessante que apesar disso, no fim das contas, a história não se prende a somente ser uma versão em que a gente tem tudo igual, mas o Superman é do mal. Não, a gente tem várias mudanças, a gente tem o Lex Luthor sendo um personagem um pouco diferente, a gente tem a Lois Lane fazendo um papel também diferente, o Jimmy Olsen, então essas mudanças tornam a história mais interessante, a gente vê um universo alternativo, que de fato é alternativo. Claro que a ideia central, como eu falei, ainda é meio genérica, do Superman ficar do mal e depois ficar do bem, mas ainda assim eu sinto que ela funciona legal. Outra coisa que me agrada bastante é a arte. Por mais que a HQ seja um pouco antiga, ela tem uma arte bem interessante e ela trabalha bem os personagens, principalmente na parte visual. Os trajes do Superman no decorrer da história eu acho muito interessantes, o visual do Darkseid também. Tem um personagem ou outro que eu acho que fica um pouco estranho, por exemplo, o Kalibak, mas de forma geral eu gosto bastante das roupas do Superman, principalmente o traje final que ele usa na história. Eu gosto também como a história explora bem a ideia do Super ser bom, porque ele escolhe ser. Nessa HQ que a gente acompanhou tem um pouco sobre profecia e tudo mais, e eu acho esse tipo de ideia bem idiota pra qualquer tipo de história, mas ignorando um pouco esse fato, eu acredito que é bem interessante sim ver o Superman escolhendo ser bom, né, porque essa é a essência dele, mesmo que tudo ao redor dele jogue ele pra um lado mais sombrio, e essa é a essência do Superman. Ele é bom por natureza, ele quer ser bom. Agora, uma coisa que não me agrada quase nada é que a luta final ela é muito estranha, né, a luta entre Superman e Darkseid. A HQ deixa o Orion de lado e ele tem uma espécie de arco onde ele tem muita raiva, ele quer se vingar do Darkseid, mas eu não comentei muito isso, porque assim como a história não ligou, por que eu ia estar ligando pra isso, né? Então a história faz toda essa trama pra que no fim das contas seja Superman contra Darkseid, o que faz total sentido com o que a gente tava acompanhando, mas a luta meio que não acontece. O Superman toma uma rajada de raio do Darkseid e, como eu falei no decorrer da análise, ele dá um soco no Darkseid e acaba. Essa é a luta final entre ele e o Darkseid. A luta final da HQ é 2 quadros, um com a visão de raio e outra com o soco. É basicamente isso, então enfim, é uma luta final bem ruim. Eu gosto, né, do que a história desenvolve, de como ela vai caminhando, mas essa luta final é muito broxante. Então assim, isso pra mim derruba muito a nota da HQ, mas no fim das contas eu acho que é uma boa história. Por mais que, como eu falei, que ela tem algumas coisas assim questionáveis, a ideia é meio genérica, essa luta final bem ruim, no fim das contas eu gosto do que ela quer contar. É uma HQ interessante, o visual também eu gostei bastante. Não é nada espetacular, mas pra mim é uma HQ legal, uma HQ bem nota 6 mesmo, tá? Então vale a pena assim dar uma olhada, vale a pena você dar uma lida. E no mais, é isso. Você gostou da história? Não gostou? Comenta aí, deixa eu saber o que é que vocês acharam dessa HQ. Dá uma lida nela também, não se prende só a minha análise não, faz sua própria leitura, faz sua própria análise. Pode ser que você curta mais que eu, pode ser que não curta nada. Enfim, no mais é isso. Eu sou o Ítalo e vejo você numa próxima.